O Putin, para ele conseguir se estabelecer no poder nos anos 2000, ele fez uma tática bem inteligente, perversa, né, mas inteligente. O que ele fez? Ele sabia que existia um grupo de empresariado que não gostava do Boris Yeltsin. E ele precisava se aliar a alguns empresários. Aliás, a gente fala os oligarcas russos, né? O que é um oligarca russo? Um oligarca é um empresário. Só que, de maneira meio Muito pejorativa, poderoso, a gente fala que o cara é um oligarca. Por quê? O que o Estado fez? O Estado, para conseguir o apoio financeiro desses grandes empresários, que detêm o poder político, canais de comunicação, vendem os produtos, o Putin começou a dar alguns benefícios para esses caras, para eles apoiarem o Putin. Alguns oligarcas não concordaram muito com essa postura ou acabaram discordando no meio do caminho. Aí tiveram que fugir da Rússia, foram envenenados, né? Entendi. Coincidentemente, algumas coisas acabam acontecendo. Morreu também na Rússia, né? Os caras, durante a guerra, né? Morreu. Né? Tem até um caso, por exemplo, o Roman Abramovich é o cara que era dono do Chelsea, né? Que ele era um desses oligarcas russos aí. E ele começou a condenar algumas ações do Putin durante a invasão. A invasão, exatamente. Tem uma reunião que o Abramovich faz com algumas lideranças ali, e depois ele começa a passar mal, tal. Suspeita-se que ele possa ter sido envenenado, né? Por ter feito algumas críticas. Então, a gente vê aí os oligarcas que faleceram desde o início dos conflitos. Tem gente que caiu de janela, tem gente que passou mal, enfim, alguns casos estranhos começam a acontecer se você critica o Putin. Pode crer, né? Muito louco, né? Nossa, ser um ditador. Imagina, como será que esse cara dorme à noite? Ele deve ter um sangue frio do caralho, né? Você acha que esses caras são psicopatas, mano? Esses líderes políticos aí? Pode ser que sim, Bonark. Eu acho que nenhum líder político, ele acha que ele tá fazendo mal pra população. Você não acha que o cara... Ele tem o ideal, por exemplo, o Putin. O Putin, eu realmente acho que ele acredita na proposta dele, que os Estados Unidos é o grande mal que existe no mundo, que ele precisa defender ali a população russa, que existe o imperialismo, e ele vai fazer de tudo para conseguir defender os seus ideais, sem respeitar, claro, os direitos humanos, passando por cima de outros. Ou qualquer outra regra, né? Ou qualquer outra regra, exatamente, né? Legislação internacional. Então, eu acho que ele realmente acha que ele tá fazendo bem pra Rússia, assim, sabe? E ele se vê num mundo que tá todo oprimindo ele. E ele usa muito isso como propaganda, inclusive. A popularidade do Putin, agora que ele convocou os reservistas, não. Mas antes ele convocar os reservistas, só tinha aumentado na Rússia. Pode crer. Porque qual que era a propaganda? É que nem, imagina, vou pegar Brasil e Argentina. Aí tem brasileiro que mora na Argentina, aí sai a notícia que o Alberto Fernandes está matando brasileiro, que esses caras estão sofrendo xenofobia, e é um território que já foi do Brasil. Pô, a gente vai reforçar um sentimento nacionalista. De proteção, né? De proteção pessoas. Aos brasileiros, sim, exatamente. Sim. Né? E então a máquina russa... assim que ele vendeu a guerra. Exatamente. Pode crer. É assim que ele vende a guerra, né? E praticamente todos os meios de comunicação ali são controlados pelos russos, né? A Rússia, por exemplo, desde o início dos conflitos, ela editou uma lei que proíbe, e aí ele chama de fake news, né? Fake news tá em todo lugar, né, aparentemente. Quando o Estado quer controlar a imprensa, começa a aparecer umas fake news ali. E aí, por exemplo, chamar de guerra na Rússia é proibido. Não pode falar. É fake news. Fala que é operação militar especial. Pode crer. Mas não é guerra, entendeu? Pode crer. Se você falar de guerra, você pode ser, inclusive, preso. Só que do lado da Ucrânia também é a mesma coisa. Por exemplo, o Zelensky, ele baniu uma série de partidos. Pode crer. Ele baniu, inclusive, partidos que poderiam ter algum tipo de presença de russos, associação russa, o que, aliás, fez com que ele fosse bastante criticado. Mas não baniu o Azov, né? Exatamente, isso que eu ia falar, né? Só que o Batalhão Azov, por exemplo, e partidos que influenciavam o Batalhão Azov não foram banidos. Pode crer. Entende? Então, os dois lados aí acabam... Não tem bom mocinho, né? Tem um bando de gente com... Eu sou mais pessimista que você, cara. Eu não acho que ele acredita que ele tá salvando a nação. Ele sabe que ele quer poder, ele tá... Sabe quando você entra numa situação que não tem como sair mais? Ele se colocou numa situação onde não tem mais como ele sair. Então, vai até a morte, né? Eu acho que ele sabe que é arriscado o que ele tá fazendo, né? Ele ameaça usar bomba atômica, né, mano? É meio, assim, ele tá preparado pra usar bomba atômica, mas isso significa que ele tá preparado pra destruir o mundo. Como que ele pode querer achar que tá salvando as pessoas arriscando de destruir o mundo pra todo mundo, tá ligado? Então, mas, Monark... Você tem que ser muito psicopatas, eu acho, assim, não sei. Não, mas ele mesmo fala assim, ó, eu, em nenhum momento, mais ou menos também, né, cogitei usar bombas atômicas. Ele fala que está na Constituição russa
que qualquer território, se a Rússia tiver a sua integridade territorial ameaçada, é um projeto de defesa defender a Rússia com armas nucleares. Pode crer. E ele, inclusive, fala dos Estados Unidos. Fala assim, se tivesse algum país ameaçando a integridade territorial americana, os Estados Unidos também não usariam armas nucleares para defender o seu território? Só que daí, qual que é a divergência? O que é território da Rússia, não. Por exemplo, a Crimeia é Rússia? Depende para quem você perguntar. Para a Rússia, sim. Para a Ucrânia, não. Exato. Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk, todos esses territórios que foram conquistados, são Rússia ou são Ucrânia? Depende para quem você perguntar. O Putin, ele tá com tanto medo desse avanço dos ucranianos que ele ainda não definiu exatamente quais são os limites do território que ele conquistou. Entendi. Por quê? Porque o que ele falou é, se você atacar, eu vou responder com armas nucleares. Uhum. Só que se ele considera que aqui exatamente é a fronteira, atacou aqui, tem que responder. Sim. Porque geopolítica é muito isso também, né, Monark? É o mundo da imagem. Se você vai lá, aposta firme, aposta alto, e aí quando o cara faz alguma coisa, você não responde à altura que você tinha falado, Você perde pega a mal. palavra, perde a credibilidade, né? Até como exemplo, você pega Você deve ter acompanhado também a questão da China, da visita da Nancy Pelosi, por exemplo, sim, a Taiwan. Sim. A mídia da China começou a divulgar, não, pode ser que o avião dela caia. A gente teve lá a China falando que poderia invadir Taiwan, que vai reconquistar se for invadido. A Nancy Pelosi foi lá, visitou, passou um dia, se reuniu com o líder de Taiwan, foi embora. Depois, mais lideranças ainda foram do Reino Unido também, fazer negócio em Taiwan. E o que a China fez? Exercícios militares. Uhum. Foram bem fortes, né? Cercaram a ilha, avião, tá, invadiu o espaço aéreo. Mas em relação ao que prometeu que ia fazer, ficou aquém. Pode crer. E manchou a imagem da China, entende? Sim, ele então só bravata. Exato, né? É que eu acho que o Xi Jinping, ele por enquanto tá pensando primeiro em crescer mais economicamente e expandir militarmente o seu poder para depois comprar algum tipo de briga mais importante. Ele não quer virar uma Rússia, né? Exato. A China ainda mantém boas relações econômicas com todos os países, né? Até porque também o mundo depende da China. Pra indústria, se diz? Pra tudo, né, Monark? Sempre fala assim, parece que tem dois países que eles se comportam como se eles fossem as crianças mimadas, assim. Tipo, eu vou jogar bola e a bola é minha. Se você não jogar de acordo com as minhas regras, eu levo a bola embora. Que é a China e os Estados Unidos. Porque você pega, sei lá, a China tem ali os campos de reeducação, segundo a China, ou campos de concentração, segundo o mundo ocidental. Qual que é a resposta que Estados Unidos, União Europeia dá para isso? Não vou participar das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Uhum. Por que não aplica sanções à China? Por que não boicota a China comercialmente? Porque senão acaba com o comércio local deles. Pode crer. A Rússia, que claro que é importante, mas não é tão poderosa quanto a China. Olha o impacto que está causando no mundo. Sim. Imagina sancionar a China. Você pega, durante a pandemia, por exemplo, só de EPI, quase 90% era produzido na China. Pode crer, como máscara, você vai boicotar os caras, entendeu? Não tem como. Bom, isso é otimista porque talvez não tenha como boicotar o Brasil também, né? Porque como que você vai comer sem comida brasileira, né? Em curto prazo, não, Monark. Mas acho que, assim, em longo prazo, tem. A África, por exemplo, ela ainda é um bolsão de terras férteis, de potencial gigantesco, e a China sabe disso. Tanto que a China ela tem um plano chamado Road Belt, né? Que é o grande... o plano que eles têm é gastar trilhões ali de dólares até 2049, que são 100 anos da Revolução Chinesa, com porto, com ferrovia, com rodovia, para estabelecer uma parceria estratégica com aqueles países mesmo. Então, eu te ajudo aqui financiando para você produzir soja, para você produzir o produto que seja melhor aí. A África é riquíssima em ferro, em bauxita, em petróleo. E a China, ela consegue estabelecer diplomacia, relação geopolítica. Em alguns países, ela até instala algumas bases militares, inclusive, como condicionante para fazer... Estão copiando os Estados Unidos, né? É tipo isso, Monarca, é mesmo, tá? E, em troca, tem essa parceria, entendeu? Então, acho que a África ela pode ser um concorrente pro Brasil. Em curto prazo, não. O Brasil ainda é bem importante, mas no futuro próximo, assim. Faz sentido. A África é grande pra caralho também, né? E terra verde, né? E sol, né? Bastante apto para produzir alimento. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.